capítulo 8, versículo de número 23. Repetindo, Mateus, capítulo 8, versículo de número 23. Glória a Deus. E tem como título: Jesus acalma a tempestade. Mateus 8, versículo de número 23. Meu fundo musical aí pode ir. Bem? Leamos por gentileza. Em seguida, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Verso 26. Por que vocês estão com medo? Uma interrogação. Perguntou ele: como é pequena a sua fé? Então se levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Dizia entre eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Apenas aqui, poder se assentar. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Irmãos, sempre nas mensagens eu relato algo interessante. Não sei se os irmãos têm observado. Todas as vezes que o povo estava próximo de Jesus, alguma situação difícil, eles iam entrar. No mundo espiritual, saiba de uma coisa: quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais luta a gente há de enfrentar. Mas nós não podemos se agarrar com essa linha de raciocínio, luta. O Senhor escolheu você para vencer as lutas da vida. Para nós adquirirmos as grandes conquistas, temos que enfrentar as lutas da vida. Acredito eu que alguns de nós, quando a gente convida um homem de Deus que vem de outro estado, vem de outra cidade distante, a gente sente o impacto do peso espiritual. Pastor, pastora, missionário, homem de Deus, vai estar em Paraibano, ou vai estar no Lameiro, ou vai estar em outra localidade. Nós sentimos o peso da responsabilidade. Agora refresque a sua memória neste momento. O que passava na mente dos discípulos ali, pastor Rosalvo, de estar do lado do mestre? Acredito eu que ali tinha discípulo. Rapaz, pelo amor de Deus, não mexe com o mestre não. Vai que nós vamos falar alguma coisa errada aí e ele chicote na gente. Você já pensou por aí? Eu acho interessante as oportunidades dos irmãos. O diácono Fabiano, ele citou em João 8,32. A irmã Mara citou lá em Provérbios. Foi o que mesmo, irmã Mara? 6, versículo alguma coisa. Falei até aqui de canto para o pastor Rosalvo que a lei, ela é uma lâmpada, e o mandamento é a luz, né, pastor? O diácono Manuel Filho citou aqui algo interessante, que dois discípulos se levantam, é o João e o Tiago, não é isso? Se levantam. No outro livro vai dizendo assim, que a mãe deles toma a frente e diz: mestre, quando estiver no teu reino, que esses dois filhos meus ficam do lado direito ou do lado esquerdo.
E ali é interessante saber que outra parte Jesus cita da seguinte maneira: vocês estão preparados para enfrentar o cálice da tortura, o cálice do sofrimento? Quem entendeu isso? Mas Jesus disse sim, mas se vocês estão dispostos a obedecer, vai experimentar. Segundo uma dessas profecias se cumpre lá em Tiago, né, pastor? O Tiago, ele perde a cabeça. Esse Tiago, ele era chamado o joelho de casco de camelo. Segundo a história, ele orava 12 horas por dia enquanto Pedro pregava. O rei jogou ele diante de uma, melhor dizendo, de uma sacada de um castelo abaixo, e ele caiu de joelho, jogou ele dentro do caixão e não conseguia esticar as pernas dele de forma reta, e o joelho dele não deixava a tampa do caixão fechar. Isso diz na história. O homem de Deus, até morto, ele dá trabalho para o diabo, sabe disso? Aleluia! Eu não sabia, pastor, disso. Eliseu morto deu trabalho para o diabo, o homem caiu em cima da cova dele. O homem morreu e ressuscitou. Você já imaginou a preciosidade que Deus tem comigo e com você? O zelo que Deus tem comigo e com você? Mas nós desperdiçamos. Feche os olhos. Nós desperdiçamos muitos momentos importantes. Já foi falado nesta noite, não sei se os irmãos lembram. Damos mais legalidade às obras da carne, zona de conforto, do que às coisas espirituais. Quem lembra disso? Quem lembra? Foi falado. Você lembra que o diácono Fabiano citou? Foi ele mesmo? O povo dele amou mais as coisas do mundo, e os filhos das trevas mais prudentes do que o da luz. Lembrou? Olha o interessante. A Bíblia Sagrada relata que aqui Jesus, ele botou o povo em prova. Em outras palavras, Jesus diz algo: eu vou de fato experimentar se esse povo vai me seguir. Ele chama os discípulos, pega um barco e vai navegar para ir para outra margem do mar. Eita, meu Jesus. O mar, ele tem vários significados. O mar representa, preste atenção, luta, desespero. As profundezas do mar representam o inferno. Olha a luta. Só, pastor Rosalvo, que os discípulos esqueceram na mente deles que estava com o mestre. O mestre estava na polpa do barco e estava dormindo. Aleluia. Preste atenção. Nunca se posicione diante do Senhor como um coitadinho, uma coitadinha. Tem muita gente sofrendo nesta terra. Se comparando muitas pessoas, estamos num paraíso, mas não sabemos aproveitar. Os discípulos, eu acredito
que eles não soube usar a gratidão para o Senhor, porque o Senhor estava ali. Segundo a história, diz que era normal aquela época do ano, a metade do ano, o mar da Galileia, 220 metros abaixo do mar Mediterrâneo, e era normal que aquele vento, ele batia nas montanhas, fazendo zigue-zague, e quando descia para o mar da Galileia, levantava ondas de 6,5 metros de altura. E agora os discípulos, Jesus não tinha tempo de dormir, por isso que ele dormiu no barco. Não tinha tempo de dormir, de comer e algo parecido. Ele não tinha tempo. Como foi algo mais específico que ele relatou? Alguém se levanta e diz: mestre, eu quero te servir. As raposas têm seus convites, a andorinha tem seu ninho, mas o filho do homem não tem como fazer de uma pedra como travesseiro para dormir. Ele estava dormindo porque era o único momento, pastor Rosalvo, que ele estava tendo para dormir. E agora, eita Jesus, tem luta, irmão, nas nossas vidas, que o nosso espírito, ele se posiciona da seguinte maneira, dizendo: eu não tenho tempo. Nós temos tempo, porque Eclesiastes 3 diz: há um tempo determinado sobre todas as coisas. O que o Senhor quer que nós aventuremos, uma organização para separar o tempo para o reino e o tempo para nossas necessidades, o tempo para os nossos deveres domésticos, o tempo para o nosso trabalho profissional. Escute, nós temos que se organizar. Eu lembrando a história dos heróis da fé, quase todos eles fizeram faculdade. Evangelista Ateneus, eles faziam faculdade, tinha tempo para a família, tinha tempo para a obra de Deus. E organizar. Pastor, hoje não está tendo tempo para nada. Outrora a gente queria um assunto, a gente fazia um pedido para vir. Hoje o pedido está na mão, celular, Mercado Livre. Qualquer assunto você destrincha, consegue nas suas mãos. E o que é que está acontecendo? Aleluia! Você conhece aquela palavra que diz assim: fulano é tão sábio que se perde na sabedoria. Já lembra assim? Deixa aquele. Fulano é tão sábio que se perde na sabedoria. Não é assim? Irmãos, uma das coisas mais bonitas que Deus fez, uma palavra que se chama simplicidade. Na simplicidade, Deus ele abre os céus. Agora, sabe o que eu acho interessante? Não só Jesus como Deus, mas Jesus como homem. Quando ele acorda, sabe o que é interessante de meu filho? Quando ele acorda, escute, é do mesmo jeito quando você acorda, a sua mente está descansada, a sua mente está cheia de fé, a sua mente está, aleluia, com vontade de devorar a Bíblia, de exaltar o nome do Senhor. Jesus acorda e vai dizendo assim: para, vento, cala-te, mar. E a Bíblia Sagrada relata instantaneamente: o vento parou, o mar se calou, e houve grande bonança de alegria no meio dos discípulos.
Da basura e ras. Você já fez essa experiência? Na hora que você acordar, você vai para a Bíblia, porque a sua mente está descansada, a sua mente está focada. Aleluia! Usa a sua inteligência, usa o seu descanso nas coisas do Senhor. É um grande segredo. E quando os discípulos ficam felizes da vida, vai dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu falando hoje com um rapaz, um amigo meu, aí ele dizia assim: pastor, eu fiquei encabulado, como é que Pedro não precisava falar para caminhar por cima das águas? Ele disse: só que você está esquecendo um detalhe. Essa aqui foi a primeira experiência do mar. E lá na frente, eu acredito não sei de você, Pedro com medo de ser cobrado, pastor. Nenhum discípulo falou, mas Pedro disse, quando viu Jesus caminhar por cima das águas, Mateus 14, 25, na quarta vigília. Pedro já tinha passado nessa experiência, Mateus capítulo 8, 23, Jesus apacigua a tempestade. Agora, quando vai sendo provado mais uma vez no mar, Pedro diz assim: mestre, quando pensava que ele era um fantasma, mestre, se é tu deixar eu ter contigo, ele vem a Pedro, e Pedro ele caminha por cima das águas, mesmo olhando a dificuldade, ele afundou, mas ele andou. Preste atenção nisso. É no meio dos momentos mais, vamos dizer assim, perigosos, os momentos mais delicados, que Deus ele quer extrair os seus milagres, manifestar as suas proezas, o espetáculo da sua presença. É justamente quando você acha que está difícil, este mar está muito extenso, esse perigo, a força deste vento, a fúria do mar, é onde Deus ele quer exercitar a sua fé, aonde Deus ele quer apostar em você, que você vai ser de fato um instrumento usado nas mãos dele. Você acredita nisso? Eu conversando com a parente minha, eu dizia algo assim: presta atenção, muitas igrejas brasileiras, elas têm uma facilidade muito grande, pastor Rosário, de conseguir o físico, a arte, a estética, o bonito físico, tem uma facilidade muito grande. Se envolver com ONG, está começando com o Diácono Manuel Filho. Só que, irmãos, cadê o poder? Cadê a cura? Cadê a liberdade do Espírito? Cadê os prodígios, as maravilhas, a qual muitos homens de Deus experimentaram? Uma hipótese no sentido da palavra: uma senhora que está condenada com câncer, uma pessoa que foi desenganada pela medicina humana, pastor Rosalvo. Se a gente não pode fazer nada, a gente se acha como uma das pessoas pior escolha do mundo. Não presta para nada. Mas aí é onde está o segredo. Você lembra da leitura do Diácono Manuel Filho? Olha, quer ser grande, tem que servir a todos, né, pastor? Quer ser o maior, tem que se colocar como o menor.
Você quer experimentar os mistérios de Deus, tem que virar garçom, tem que servir. Um dia eu cheguei num pastor, toda honra e toda glória dá ao Senhor. E varão, vamos aqui, montou essas cadeiras nesse caminhão. Não, pastor, tem muita gente aqui. Eu disse, não, não tem isso não. Tem pastores que quando ele vira pastor, ele não pega uma vassoura, uma cadeira. Um dirigente de uma obra não quer saber, ele já tem os funcionários dele na mente dele, mas está perdendo a essência, a simplicidade, está perdendo os costumes santos, porque acha que é melhor do que o outro. Irmãos, o que é mais lindo, como eu falei agora há pouco, e retorno a repetir: lute, brigue para ser simples. Não é fácil, mas é a chave de todas as coisas. Alguém tentou dobrar Cristo dizendo: esse João Batista ele é muito importante. Em outras palavras, alguém leva para João Batista: encontremos o Senhor. E ali o que Cristo fala de João Batista: homem nascido de mulher não tem como João Batista, mas se aquele que se colocar como menor será maior do que ele no reino de Deus. E João Batista diz, em outras palavras: pare de me seguir, lá está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Lá está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Veja bem, igreja, nunca ache que a sua chamada é mais útil do que a do próximo. Todos nós temos ministério que Deus ele vai usar cada um. Presta atenção. O corpo da igreja é Cristo. E eu e você representa mão, braço, olho, narina, pé, mente. Todos representam membro do corpo. E se o membro for atingido, ferido, todo o corpo sente, né, pastor? Quem está entendendo isso? Então não vai atingir o próprio membro do corpo de Cristo. Não façam isso. Finalizando a palavra. Aleluia. Finalizando a palavra. Olha, interessante. Um dos piores pecados capital que existe no meio das pessoas se chama inveja. Não tenha inveja de A ou B. A inveja ela está na nossa carne. E essa inveja ela não pode se manifestar nas nossas vidas, porque ela provoca estrago. Nunca se coloque maior, menor, mais especial do que o próximo. O apóstolo Paulo fala algo assim: considere as pessoas superior a você. Eis aí o segredo. Eu congreguei igreja em São Paulo, pastores só botavam pessoas talentosas para ter oportunidade.
Por incrível que pareça, eu acho que eu nunca falei isso aqui. Nunca falei isso aqui. Pastor, ele chegou a ter 9 obreiros. Esses obreiros tinham 2 diáconos, tinha presbítero, missionário e pastor. No raio mais ou menos de 1 ano, ele perdeu todos os obreiros. Porque só dava oportunidade para pessoas talentosas. Mas pessoas talentosas não é sinônimo de obediência. Tem o dom, mas não tem obediência. Tem irmãos que não sabem nem falar, mas tem uma humildade fora do comum. Tem uma humildade e imita o povo Cristo. Tem irmãos que não sabem cantar, mas tem, aleluia, ideias brilhantes para ser utilizadas dentro da casa do Senhor. Por que a palavra diz, Diácono meu filho? Nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o tem palavra de vida eterna. Aprenda isso. Você pode ter o talento mais chamativo, os talentos mais cobiçados, mas se nós não tivermos a simplicidade, o amor ao próximo, não tem como entrar no reino dos céus. Quem não crê já está condenado. Finalizando, até antes da crucificação, não tinha nenhum apóstolo salvo, pastor Rosário. Porque todos negaram, não foi só Pedro, todos. Mas quando Jesus ressuscitou, o tempo aconteceu, aí vai, Pedro se converte, Tomé se converte, Tiago se converte, os demais apóstolos se convertem. E aquela palavra que eu falei agora há pouco, ele já estava estagiando, pastor Rosalvo, o cálice do sofrimento. Quando o Diácono Manuel Filho falou aqui, ao Senhor me dava aquela palavra, quer fazer parte do lado direito e do lado esquerdo de Cristo, se prepare para ser furado do jeito de uma peneira. É crítica que eu estou lhe dizendo. É zombaria. É perseguição. É levar o nome para a delegacia, para o juiz. É lhe denunciar. Então nós, muitas das vezes, não sabemos. De fato não sabemos. Mas no tempo oportuno, pouco a pouco Deus vai nos agraciando. Pouco a pouco Deus faz nós entender. Para não exagerar na dose, enfiar o pé entre as mãos, ou colocar a carroça na frente dos bois, porque somos limitados. E Deus, Ele não quer que nenhum de nós seja vencido pela soberba. Quando vier na sua mente, eu sou melhor do que fulano, repreenda, que é o espírito do engano. Eu sei pregar mais do que fulano, repreenda, porque é o espírito do engano. Glória a Deus. Quem tem palavra de definição sobre isso é o próprio Deus que conhece Chico. Diácono filho, Diaconisa Tânia, quem tem palavra definida é Deus. Porque nós não temos esse direito. Como se pode ter neste momento?
Vamos orar ao Senhor. Aliás, nós vamos logo apresentar, né? A Esther, né? Glória a Deus.